pessoas, tudo bem com vocês? Olha, gente, eu tô de azul. Ou seja, na sua cidade hoje vai chover, porque eu não estou de preto. Então é uma coisa super rara, então o vídeo já tem essa novidade aí da cor, tá bom? Porque, né, azul é a cor de 2020, eleita pela Pantone, né? Mas não tem nada a ver com o assunto do vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês de um livro. Olha, fazia muito tempo que eu não fazia resenha de livro, né? Na verdade, eu já falei pra vocês, eu venho me redimir de novo com o meu eu do futuro. Porque em 2020 eu tinha uma meta. E eu já decidi que pra 2021 eu não vou colocar meta nenhuma na minha vida. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente planeja, parece que menos coisas estão dando certo. Eu sei que, assim, psicologicamente falando, você tem 60% de chances a mais de concretizar alguma coisa na sua vida se você escreve, se você planeja. Mas eu tentei esse ano, deu ruim, então minha técnica para 2021 vai ser não planejar nada, vai ser viver um dia após o outro, que esse ano já me ensinou muita coisa. A propósito, pode ser até um assunto do vídeo, olha tudo que 2020 me ensinou, hein? Mas hoje eu vou falar desse livro, que fazia parte da proposta que eu tinha para mim esse ano, né? Que era ler pelo menos um livro por mês, porque eu demoro muito para ler, muito. Eu amo ler, eu amo esse âmbito de leitura, mas eu não consigo devorar um livro, a menos que ele seja um pouco mais curto. Mas eu tentei, eu juro que eu tentei, eu até li bastante esse ano, mas com esse negócio de trabalhar em casa e volta pra empresa, trabalhar em casa e volta pra empresa, aí numa pandemia, aí eu desandei o negócio, tá? Mas eu vou fazer a resenha da Cabana, e esse vídeo, ele é muito pra mim, assim, é pra vocês também, mas é muito pra mim, porque eu tô fazendo esse vídeo antes de eu acabar o livro, tá? Eu tô no capítulo 12, na verdade, eu li até a página 156, tá até com marca-página aqui, ó, viu? Ou seja, não falta tanto pra eu acabar. Mas esse livro, ele é um empecilho na minha vida. Eu ganhei esse livro, na verdade, há bastante tempo atrás, bastante mesmo, e eu comecei a ler. Só que assim, quando você tá na pré-adolescência, ou até entre a sua infância e a pré-adolescência, você não tem paciência de ler livros extremamente detalhados. Eu só aprendi a apreciar esse tipo de livro que fala fulano andou 1, 2, 3, 4 passos até a caixa do correio, já tô dando spoiler do livro. Quando eu tava no ensino médio, que você tinha que ler os livros de vestibular, né? Que eram extremamente detalhados em cada um dos passos de cada um dos personagens, né? Então, quando eu ganhei a Cabana, eu não tinha essa paciência de ler. Eu nem entendia, na verdade, o que o livro estava querendo dizer. Então, eu demorei muito para entender isso. Vi algumas resenhas depois, né? E aí, esse ano, eu continuei lendo um pouco ele, li bastante, na verdade, comparado à paciência que eu tenho para esse tipo de livro. Mas é um livro, assim, que inconscientemente, ele mudou muito o meu jeito de pensar. Então, eu preferi falar sobre ele agora, tá? Porque eu não sei, até eu terminar esse livro, se um dia isso for acontecer, de tantas vezes que eu já parei, comecei de novo, se o meu pensamento vai ser o mesmo, tá? Durante a quarentena, eu li muitos livros, tanto dos meus gêneros de livro mesmo, né? De suspense, de terror, de assassinato, enfim, né? Meu nome é Agatha, em homenagem a Agatha Christie, é só isso aí que eu leio, tá? Eu comecei a ler muitos livros, não, muitos não, né? Eu li alguns livros com esse cunho meio espiritual, sabe? Eu acho que eu queria tanto entender o que estava acontecendo esse ano, no meio de uma pandemia, que estava matando tanta gente, levando tanta coisa e destruindo um ano, né, gente? Porque esse ano foi meio, assim, para muitos foi um ano perdido. Eu achava que até um certo momento tinha sido um ano perdido, depois eu aprendi que não. Mas enfim, isso daí é um assunto para outro vídeo, né? E aí eu li um livro, na verdade, que falava muito sobre isso, dessa questão da gente sempre se culpar e culpar o lado espiritual, né? Buscar alguém para colocar a culpa. Aí eu falei assim, nossa, vou aproveitar que eu tenho esse ensejo meio redescoberta religiosa, né? Entre muitas aspas, e vou voltar a ler a Cabana. E aí, o que eu achei importante desse livro? Pelo menos para quem tem... Eu não tô falando de uma religião específica, tá bom? Nem de uma visão específica do que é céu, inferno, morte ou vida. Eu tô falando de uma maneira extremamente neutra para quem tem curiosidade sobre o assunto, tá? Tem até uma fala aqui do Mike Morrow que falou assim: essa história deve ser lida como se fosse uma oração. A melhor forma de oração, cheia de ternura, amor, transparência e surpresas. Se você tiver que escolher apenas um livro de ficção para ler este ano, leia A Cabana. Então, Mike, eu não concordo 100% com você referente a livros de ficção, que eu acho
que a gente pode ler outros livros bem mais legais. Mas assim, A Cabana, referente ao que ela teve de impacto para mim esse ano, foi justamente nesse pensar assim, de que tudo tem uma linha final, sabe? Eu participo de alguns grupos de filosofia por conta de um freelancer que eu tenho, e essa é a dúvida de muita gente, assim, tipo, o que que é a morte? O que que é o ponto final? O que que é o último dia da nossa vida, né? E a Cabana, ela inconscientemente fala muito disso, dessa instabilidade do ser humano de acreditar e desacreditar. Uma hora ele tá pedindo a um Deus para que alguma coisa aconteça, uma hora ele tá falando, ai, dane-se, isso não existe, entendeu? Então mostra muito isso. Não que existe um ponto de vista certo, uma religião específica ou uma crença é 100% certa que a gente tem que seguir pro resto da nossa vida, tá bom? Mas eu acho que esse livro mostra muito isso. Como o personagem principal, ele mesmo passando por um momento tão complicado da vida dele, que foi... Gente, eu vou dar um spoiler. Se você tá querendo ver um vídeo sobre um livro, você vai querer pegar um spoiler, querendo ou não, né? Sem querer, mais ou menos. Que o personagem principal, ele perdeu a filha dele, uma menininha super pequena, né? Ele perdeu para um assassinato, né? O livro, eu entendi por outras resenhas que eu li que ela sofreu um estupro, e dentro dessa cabana, que era onde a cabana, né, da família que passava as férias, então realmente eu imagino um cenário assim, né, que nem a capa. E aí, depois de um tempo, ele recebe uma carta dentro de uma caixinha de correio da casa dele mesmo, falando para que ele volte à cabana. E aí ele sente que ele precisa voltar àquele lugar. Gente, eu tô falando isso de uma maneira muito resumida, tá bom? Eu não vou lembrar e nem citar cada detalhe aqui, porque a intenção é que você leia também. E aí ele voltou para a cabana e chegou lá e teve uma experiência espiritual, onde ele viu mesmo o que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Caracterizados, óbvio, de maneiras extremamente diferentes. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, eu não vi o filme, tá? Principalmente porque eu quero terminar de ler esse livro, é que Deus é representado como uma mulher negra. E aí, no livro, ele questiona, falando assim, mas nossa, eu imaginava você tão diferente. Primeiro que eu te imaginava uma figura masculina, né? E ela falou assim que era justamente essa a intenção, de despertar, né, a curiosidade da pessoa entender que não é do jeito que a gente pensa, né, que a Deus, como a religião, enfim, pode ser muito mais do que o próprio ser humano prega. Então, a Cabana, ela fala muito disso, da desconstrução do ser humano e da nossa mente perante o que a gente acredita que é um ser místico, que é uma religião, enfim, né? E aí o livro fala dessa luta do personagem em busca de respostas do porquê aquilo aconteceu com a filha dele, né? E por que é que Deus, se tem todo o poder que tem, não impediu que aquilo acontecesse. E aí no livro, essas conversas acontecem justamente para mostrar a diferença entre o bem e o mal, a busca por respostas, que, por exemplo, a gente nem vai ter resposta para tudo na vida, né? Quem dera fosse assim, existisse um livro que a gente buscasse lá no sumário e achasse, né? Por que morremos? Porque para onde vamos? Né? Essas perguntas assim meio clichê já. E o livro fala muito disso, de como a gente às vezes tem que parar de procurar um pouco de resposta e começar a viver cada segundo, independente do que a gente acredite. E desconstruindo muito o que a gente pensa, não só religiosamente falando enfim, mas como pessoas mesmo, sabe? Parar de ter inveja, parar de ter ódio, parar de buscar incessantemente o material, sendo que às vezes o espiritual depende muito do que você acredita, óbvio, é mais importante. Então eu li esse livro, parte desse livro esse ano, né? E me mostrou muita coisa, porque querendo ou não é uma leitura meio, como é que eu vou dizer, imersiva. Tipo assim, os personagens eles vão despertando em você perguntas que te deixam com tanto ódio quanto o personagem principal. E aí depois vem aquele banho de água fria, sabe? E eu sou daquele tipo de leitora que entra muito na história. Então se o personagem sofre, eu choro. Se o personagem tá feliz, eu choro, entendeu? Então é um livro que me fez chorar, assim, é uma leitura que realmente é imersiva, mas é o que eu falo referente a tudo. A gente não escolhe o livro, a gente é escolhido. E eu acho que Cabana é aquele tipo de livro que você não pega em qualquer momento da sua vida para ler, sabe? Tem que ter um momento específico.
Às vezes você tá precisando de algum conselho, de alguém que às vezes você nem consegue explicar o que você tá passando, e é um tipo de livro que pode responder alguma coisa pra você, sabe? Então eu acho que às vezes quando você compra um livro, começa a ler e não gosta, não joga fora. Primeiro que não se joga livro fora, tá bom? Você doa, passa pra frente. Mas se é um livro assim que você acha que tem um potencial, espera um pouco, guarda ele e às vezes em outro momento da sua vida você vai ler e vai fazer todo o sentido do mundo pra você, tá bom? E tá sendo assim com a Cabana. Eu não consegui terminar essa leitura ainda, justamente por conta dessa questão de tempo e tal, da rotina. Mas eu acho assim que é uma leitura que no momento certo da vida vale muito a pena fazer, tá bom? Ela foi escrita pelo William Young, né? Tem o filme, mas eu não assisti. E eu, sinceramente, quando o livro eu gosto da história, que eu ainda não terminei, né? Não vou dar se eu gostei 100% ou não. Mas assim, às vezes eu nem gosto de ver o filme, porque eu crio aqueles personagens na minha cabeça, sabe? Eu gosto de pensar que eles são daquela maneira. A propósito, eu até vi uma foto de um trecho do filme, né? Tipo, um frame, assim. E os personagens, como eu imaginei, pareciam muito com os personagens do filme. Então, pelo menos isso, eu acho que essa decepção eu não vou ter. Mas eu não sei se eu assistiria o filme, mas o livro, no momento certo, vamos grifar bem isso, eu acho que é uma leitura muito importante, tá bom? E ainda fala, né? As respostas que Mac, que é o personagem principal, encontra vão surpreender você e podem transformar sua vida de maneira tão profunda como aconteceu com ele. Você vai querer partilhar esse livro com todas as pessoas que amam. E como eu amo vocês, eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Se você já leu, comenta aqui embaixo. Se você já leu algum livro semelhante, também comenta. Fala pra mim qual tipo de livro que você gosta de ler, tá bom? Ativa o sininho, se inscreve, comenta um coração aqui pra mim. Me segue lá no Instagram também, @agatasexblog, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!